Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar na prática como que nós vamos criar o login, ok? Eu já criei na última aula aquela estrutura, né, de fazer login, mas não criei o serviço ainda. Então nós vamos criar o serviço de autenticação, no qual nós vamos fazer a parte de login e de registro. E também vamos criar lá a parte do guarda de rotas para a gente definir quais menus que podem aparecer quando a gente estiver linkando, né? Quando estiver logado ou não, ok? Pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer, então, vai ser a criação do guard, né? Que eu ensinei na aula passada, o guarda de rotas, vamos criar ele aqui. A gente pode criar ele através de comando, tá? Eu falei na aula lá que a gente podia criar o arquivo fisicamente e montar. Vocês podem fazer, não tem problema nenhum. Mas eu vou fazer aqui via comando CLI para ser um pouco mais rápido, tá bom? Então vamos bater o comando aqui. E aí, pessoal, quando você já bate o comando, eu coloquei aqui ng, g de generator, guard. Coloquei a pasta guard, que eu quero que ele fique numa pastinha chamada guard, chamei de alpha guard. E aqui ele pergunta quais são os tipos que você quer, quais as interfaces que você quer. Eu vou colocar, no nosso caso aqui, só o activity, só ela, não vou preocupar com nenhuma outra por enquanto. Eu só quero saber se na hora que ele for entrar dentro de uma determinada rota, se ela está ativa ou não. Então, já criou. Então ele já criou aqui pra gente a nossa pastinha, tá? Ele criou o specs, que é o nosso arquivo de teste. Eu vou até apagar ele aqui. A gente não está trabalhando, não está tratando desse texto de teste. E tá aqui o nosso guard. Tá montado. Você pode ver que ele já montou toda a estrutura, já importou as rotas lá em cima, já carregou para mim a minha árvore toda. E aqui dentro do meu método, esse aqui é o meu método, só tem um retorno true, quer dizer que já está automaticamente ativo, tá? E aí o que nós vamos fazer? Nós temos aqui a nossa estrutura, eu já tinha criado aqui, está sem a definição, né? Mas está aqui, ó, nossa tela de login com a carga. A gente já estava entrando com os dados e quando a gente clicava, ele já preparava, deixa eu abrir aqui meu source, ele já preparava aqui o meu objeto que ele está enviando, tá vendo aqui, ó, tá lá. E aí o que a gente vai fazer? Agora nós vamos criar o nosso serviço, né? Eu vou bater aqui o comando ng generate service e vamos criar o serviço. Deixa eu ver se nós já temos aqui. Não temos o serviço de autenticação, vamos criar ele aqui, ó, ng generate service. Vamos colocar na pasta services, que é esta pastinha aqui, ok? Barra alpha. Vou chamar ele só de alpha. Menos testes. Só para não criar aquele arquivo de teste. E aí ele automaticamente já vai estruturar lá, já criou aqui o nosso serviço. O serviço eu não quis chamar de login, tá? Eu chamei de autenticação para ficar mais fácil da gente entender. E aqui nós vamos ter a parte de login, nós vamos tratar algumas informações e vamos tanto fazer login quanto registro, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, começar a estruturar, eu vou importar este meu serviço, né? Que é esse auth service. Vou importar ele aqui no meu private. Colocando ele aqui minúsculo, ok? E aí a gente já importa ele aqui. Agora o que nós vamos fazer? Vamos entrar aqui no nosso auth service e vou criar aqui, ó, login, ok? Vou chamar ele aqui de login e eu posso estar recebendo o meu objeto inteiro, né, de login. Qual que é o objeto que nós temos aqui em mãos? Se você for aqui, ó, olha lá. Deixa eu... O objeto ele tem e-mail e password, tá? Então eu posso enviar ele completo ou enviar separado. Eu vou colocar para enviar o objeto completo. Vou chegar aqui, ó, login. Vou colocar aqui dados, sei lá. Esses meus dados vai ter exatamente os dados de login que nós vamos precisar, que é o e-mail. Vou colocar aqui values, para ficar mais legalzinho. E-mail, string, que é os tipos de dados, tá, gente? Ou o password. String. Então aqui nós já temos essa estrutura, o que ele está esperando receber.
Nós já sabemos que values já vai vir values.email e values.password, tá? É só para ficar organizado. Nesse caso específico aqui, o login, eu não estou criando um objeto, mas depois eu acho que é interessante, quando a gente começar a trabalhar com os dados, criar sempre um model, igual nós fizemos aqui, ó, com os outros modules lá do estudante, ok? Então depois a gente cria essa estrutura aqui. Então quando chegar aqui o nosso login, o que mais que vai ter que fazer? Vai ter que fazer a requisição. Então nós temos que importar aqui, mesma coisa que a gente fez no estudante, no serviço de estudante, tá aqui, ó. Vou até abrir aqui para agilizar. Vou copiar aqui o HTTP client, a gente vai precisar dele. Vou importar ele aqui da nossa biblioteca como HTTP, tá aqui. E vou copiar essa estrutura aqui de login, que a gente vai precisar dela. Cadê? Tá aqui. Opa, acabei copiando tudo. Na verdade, eu quero só isso, ok? E aí, o que ele vai fazer? Quando ele fizer um get lá, ele vai buscar o usuário, tá? E aí, quando ele retornar, ele vai retornar para mim o usuário já preenchido, né? Digamos assim, ele vai se encontrar essa estrutura. Deixa eu só pegar aqui a minha API, minha URL da API aqui. Acho que ela está aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu importar ela aqui. Pronto. Quando ele chamar, ele vai ter que montar aqui a nossa estrutura. Eu vou criar o primeiro elemento, eu vou criar lá na mão, tá? No nosso JSON. Vou parar ele aqui e vou criar ele. Mas depois a gente vai fazer isso automático, na hora que estiver fazendo os registros. Então, pessoal, coloquei aqui, ó. Tá aqui, ó. Users, estou aqui com o meu DB.json aberto. Users. Cadastrei aqui. Usuário ID 1, nome Alexander Pisse, é o mesmo de um aluno que tem lá. E-mail. A senha está aberta, obviamente a gente não vai deixar uma senha aberta, a gente vai ter que colocar ela criptografada e tal, bonitinho, mas eu estou deixando ela aberta só por questões didáticas, para vocês entenderem como que ela vai ficar. E tem aqui também o type dele, que eu chamei de student. Para quê? A gente vai ter o type administrador, professor, para depois a gente colocar, a gente poder evoluir mais um pouco a nossa aplicação. Aí vocês podem ir trabalhando essas informações aí. Então, tá aqui como student, tá a nossa estrutura. Parei a nossa API, rodei ela de novo. Você tem que parar o JSON Server, tá? Para ele reconhecer. Então, se eu colocar aqui, ó, se eu for lá na localhost 3000, entrar nela aqui, ó, olha lá, ele já vai reconhecer aquele usuário. Então, ele já consegue fazer uma requisição e buscar essa informação. Então, o que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui, nós estamos com o nosso serviço, agora ele vai buscar aqui users, ok? Está aqui buscando users. E aí, o que nós vamos buscar? Nós vamos fazer um teste aqui, ó. E-mail, like, e aí você passa qual é o e-mail que você quer. No meu caso aqui, vamos cadastrar mais um usuário aqui, só para ficar melhor de se ver. Aí vocês vão ver o filtro, porque se deixar um só, vocês não vão conseguir perceber esse filtro, né? Deixa ele carregar aqui, ó. Vamos colocar aqui, sei lá, o Daniel Moura. E vou deixar aqui os mesmos dados. Tenho só que parar, toda vez que você mexe na API, igual eu estou mexendo ela aqui direto, forçando, né? Você tem que parar e rodar ela. Quando você está rodando ela via aplicação, não precisa disso, obviamente. Então tá aqui, ó. Se eu rodar a minha API normal, tem os dois carinhas aqui, eu vou buscar pelo Alexander Pisse. Então vou colocar aqui alexander@pierce.com. Então se eu busquei, opa, ele não deu. Deixa eu tirar aqui um. Tinha colocado as aspas aí. Agora ele veio, ó. Veio o objeto, tá vendo aqui? Ó, veio um array. E nesse array veio o meu objeto. Se eu colocar aqui Daniel Moura, ele foi lá, buscou Daniel. Só que ele está buscando, ele pode buscar mais do que um elemento, tá vendo? Por isso que ele veio um array. A gente quer ver se só existe um carinha daquele ali. Então a gente vai usar essa estrutura aqui. Opa! Nós vamos usar essa estrutura para fazer a pesquisa, ok? Então vamos lá. Você testou, validou, legal, vamos lá no serviço nosso aqui, ó. Vamos colocar a nossa estrutura. User like. O que nós vamos passar? Nós vamos colocar aqui o values.email, que é o e-mail que ele tem. Ele vai lá, vai fazer a requisição, é uma requisição get. O que ele vai retornar? Ele vai retornar um tipo user. Então vamos fazer aqui o model, né? Para ficar bem documentado e bem organizado. Vou só copiar aqui para a gente ganhar tempo, tá?
model aqui, new, vamos colocar aqui user.model.ts. Tá aqui o nosso user, vamos chamar ele de user. Então, quais são os dados que nós temos? Nome, vamos apagar aqui alguns. Temos e-mail, .string, nós temos password, .string, e nós temos, se não me engano, é o type, que é string também. String também. Então tá aqui nossa estrutura de dados. Como eu falei, é importante você ter uma estrutura bem definida. Esse ID aqui, eu vou deixar ele, quando você coloca essa interrogação aqui, quer dizer o seguinte, quer dizer que na hora que você está usando aquele objeto, pode ser que ele não tenha esse ID. Legal? Então eu vou deixar ele, eu vou deixar o name também aqui como interrogação, os outros estão obrigatórios. Então tá aqui, o que ele vai retornar? Ele vai retornar um array. Vocês lembram que ele retorna um array? Então ele vai retornar um user, ele vai até pedir para importar aqui, já importou, ele vai retornar um array de user, ok? Essa que é a nossa estrutura de login, ele vai chamar o meu service, quando ele voltar, quem vai fazer a chamada é quem? É aqui no meu submit. Então eu vou fazer com ele aqui, this ponto, já estou aqui no meu componente, tá gente? Olha lá, auth.login. E aí, o que eu vou passar? Eu vou passar o meu objeto lá bonitinho, que ele já está carregado. Antes disso, eu tenho que validar. Vou ter que fazer algumas validações, eu vou colocar ela aqui com vocês. Só vou preparar essa estrutura aqui sem a validação mesmo, só para vocês verem se vai funcionar ou se não vai. Ok? Tá aqui. E aí, data. É o dado que ele está vindo. Lembra o seguinte, gente, toda vez que você faz um subscribe, o que está dentro aqui do data é o que está vindo lá do servidor, tá? Você pode ter gente que gosta de usar data server. Deixa a data server, pra você saber que é o dado que está vindo de lá. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar. É nessa parte aqui que eu falei naquela aula passada que a gente vai ter que tratar se o usuário que veio é o mesmo usuário que nós temos na mão, né? Se as senhas são iguais. Porém, pessoal, o correto mesmo é você mandar para a API, a sua API trata disso e devolve, se o cara pode ou não pode logar, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui. Quando ele passar, ele chama e vamos fazer um console log aqui, ó. Só para vocês verem o que vai retornar. Server. Isso, data server. Vou deixar ele retornar para vocês verem. Antes de chamar esse método, eu vou verificar aqui, vou colocar um if, só para a gente verificar se o ponto valid. Esqueci do base aqui, ó. Se verificar se o meu formulário está válido, tá? O que acontece? É só para uma validação, apesar que a gente já tem a estrutura, né, no próprio formulário, aqui, ó. Se ele não tiver válido, ele nem clica, tá vendo? Então, a gente já tem essa estrutura, que já filtra isso pra gente, mas vamos colocar isso aqui também só para validar. Então tá aqui, vou estruturar aqui, vou chamar para ver como que vai ser a minha chamada lá do nosso serviço. Se você for olhar aqui, ó, vou até limpar ele aqui, ó, deixar ele limpinho. Prison Server. Precisa acompanhar, tá? Então eu vou fazer a requisição, ele vai bater aqui a requisição e nós vamos acompanhar. Quando eu colocar um cara que não existe lá, olha lá, ele foi e voltou vazio, tá vendo? Quer dizer que não encontrou. Voltou vazio e ele não encontrou. Então esse usuário não existe. Depois a gente pode colocar uma informação. E na nossa API foi batido lá, aluno, @aluno. Então ele não encontrou. E agora eu vou colocar aqui, ó, daniel@moura.com. Esse já existe. Eu vou colocar qualquer senha também, não tem problema. Mas na hora que ele foi lá, agora ele bateu lá, ó, olha lá. Ele bateu lá de novo, tá vendo? Retornou aqui 304, veio o dado veio e está preenchido. Então nós temos na posição 0, tá vendo aqui, ó? Ele veio os dados da pessoa que a gente queria. Obviamente, senha está aberta, tá, gente? Isso é só acadêmica, nós vamos ter que trabalhar essa informação. Então vamos aqui, ó. Então a primeira coisa que nós vamos identificar, esse tipo de dado, geralmente o que acontece? Quando você vai lá na API, ele volta só com o seu objeto montado, ele não vai carregar um array.
Como o JSON Server ele carrega o array, né, ele carrega a estrutura inteira, ele volta vários elementos, aí a gente vai ter que tratar disso. Por isso que eu vou colocar assim, tá? Se você estiver usando uma API, o comportamento pode ser um pouquinho diferente. Então eu vou colocar se dataServer.length é maior que 0. Por que maior que 0? Porque se ele for 0, não vem ninguém, vocês não concordam? Eu acabei de mostrar ali para vocês. Então se ele veio 0, não vem ninguém. Se não vem ninguém, você não carrega nada. Se sim, se ele veio, o que nós vamos fazer? Dá um if aqui, olha lá, se ele existe, eu vou simplesmente verificar se o meu objeto aqui, ó, acho que eu vou colocar aqui diferente, tá, gente? Vamos colocar aqui, ó, login, só para ficar bonitinho, recebe, vamos colocar um let aqui, data, login, os dados do login, e vou colocar esse carinha lá dentro, acho que vai ficar melhor, vai ficar mais bonito para a gente trabalhar, tá bom? Aí eu passo o data login aqui, e aqui dentro eu vou precisar dele também, data login, ponto, qual que é o dado que eu preciso? Password. Vai ser igual a o data server, ponto, password. Se for igual, o cara pode logar. Se não, ele não pode logar. Vamos colocar aqui só um alerta. Pode logar, alert, não pode logar, ok? Deixa eu data server na posição 0, esse só que é o primeiro, né? Tá aqui, vou ocultar esse cara aqui por enquanto. E aí nós vamos fazer o teste, tá? Ver o que ele vai mostrar, se você pode logar, se não pode. Estou colocando um alert feiozão mesmo, depois a gente trabalha um mais bonito. Colocando aqui um que não existe, foi lá, não existe. Então se não existe, o que eu precisei? Quando ele foi lá, identificou e não carregou, quer dizer que ele veio vazio, né? Então ele veio aqui, ó. Esse cara é igual a 0. Então você vai colocar um else aqui. Nós vamos ter um outro alert. Usuário não cadastrado. Só para vocês acompanharem bem quais são as mensagens, o sistema de mensagem que a gente está fazendo, ok? Então tá aqui, usuário não cadastrado. Colocou lá, usuário não cadastrado. Ele não encontrou esse cara. Agora vamos colocar aqui, daniel@moura.com. E vou deixar essa senha doidona que está aqui mesmo. Ele foi lá, identificou, opa, o usuário não pode logar. Que é aquela mensagem tradicional, usuário ou senha inválido, alguma coisa assim, tá? Você pode tratar. Agora, se a gente colocar uma senha válida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu tinha cadastrado lá, ele pode logar. Ok? Então aqui a gente já foi lá no banco, se você for ver aqui, ó, ele fez várias chamadas aqui, tá vendo? Todas elas bateu lá no banco, carregou e voltou a informação. Esses dados a gente está tratando ele aqui no TS, como eu falei, esse serviço geralmente ele é feito dentro da sua API, mas como a gente está usando o JSON Server, a gente faz a autenticação por aqui. Agora o que eu vou fazer? Se você pode logar, vamos colocar aqui, ó, usuário ou senha inválido, tá? Esse é o já que o usuário não cadastrado. Geralmente a gente não coloca isso, tá, gente? Geralmente, profissionalmente, a gente não coloca o usuário não cadastrado, porque você pode testar, né? Se ficar testando os e-mails para saber se a pessoa está cadastrada ou não. Então, geralmente, o padrão, todas as mensagens é esse, usuário sem inválido, tá? O padrão. Mas eu vou deixar assim só para ficar diferente, para vocês terem uma referência. Agora, a questão maior é aqui, ó. Se você vai logar ou não vai logar. Então, como que nós vamos estruturar isso? Nós vamos usar o local storage. Eu vou mostrar para vocês o que é o local storage, como que a gente trabalha para ele, que é ele que vai controlar se o cara está logado ou se ele não está logado, ok? Então, vamos lá. Então, vamos apagar aqui. Então, assim, chegou nesse momento, a gente pode fazer. Vou começar aqui, local storage. O que nós vamos armazenar? O correto a gente armazenar aqui no local storage, gente, o local storage é uma área de memória, tá? Do navegador, que você pode armazenar coisas, ok? Você pode armazenar objetos, campos, strings, pode armazenar uma série de coisas lá dentro. E aí, o correto mesmo, o que é feito? Quando você autentica, você usa uma API de verdade, ele vai lá, ele devolve para você um token. Você armazena esse token e fica verificando esse token, que é a parte de que nós chamamos de JWT,
que é JSON Web Token, tá? Que é uma parte da gente trabalhar de forma mais segura. Como a gente não tem, a nossa API não vai gerar token, a gente não consegue fazer isso, eu vou armazenar os dados do cara aqui, eu vou armazenar user, tá? Vou só user e vou armazenar os dados do usuário todo, inclusive da senha. Depois a gente vai retirar a senha. Não, vamos retirar a senha aqui, ó. Como é que você retira a senha? Você dá um delete, você está com o seu objeto, né? Que é esse objetinho aqui, ó. Exatamente esse cara aqui, ó. Delete password. Vamos retirar a senha, que eu não vou salvar a senha, tá? Aí ele vai ficar sem a senha, já foi validado. Eu vou armazenar só esse cara. Vou dar um JSON.stringify e aí a gente armazena o objeto inteiro aqui, ó. Tá feito. O local storage ele faz isso, ele vai armazenar esse objeto, tá? E aí ele fica lá salvo e eu vou colocar logado com sucesso, vamos colocar um alert mesmo. Login realizado com sucesso. Se a gente quiser saber se o cara tá ou não tá logado, vamos ver o que acontece para buscar isso aí. Vou colocar um console log aqui só para vocês acompanharem. É o local storage também, tá? Então, tirar aqui. Vou colocar aqui. Ó, o que eu estou fazendo, pessoal? Olha lá. Estou deletando a senha. Eu não vou armazenar a senha. Nós temos aqui os dados, né? Inclusive com a senha. Não vou armazenar a senha da pessoa. O mais correto a fazer é o que? É armazenar o token, né? A gente vai guardar o token da pessoa. Só que como a nossa API não gera token, que é o que nós chamamos de JWT, que é JSON Web Token, a gente não vai ter isso, então eu vou armazenar o objeto inteiro. Então eu coloquei aqui o set do local storage. O local storage, para quem não sabe, é uma área, né, que você fica armazenando elementos, pode armazenar objetos, string, uma série de coisas. Sempre string, né, mas você pode carregar o objeto inteiro, é o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo? Peguei o meu data server 0, que é o objeto que veio, retirei a senha, transformei, dei um JSON.stringify, eu transformo o meu objeto em texto, né, em string, e aí estou armazenando ela. Aí, logo quando eu terminei de armazenar, vamos imprimir ela aqui para vocês verem o que ele tem. Carregar os dados. Então, get item e coloca lá o que você quer. User. Vou mostrar aqui, ó. Vou colocar ele aqui e vou colocar no início. A gente vai fazer alguns testes. E aí, o que acontece? Se ele não tiver nada, ele vai retornar null. Você vai ver que quando eu chamar pela primeira vez, ele vai retornar null. Quando ele tiver algum dado, eu não vou colocar nem aqui não, porque eu vou dar um F5 lá para ele recarregar mesmo meu objeto. Eu vou colocar aqui, ó. Então, se ele tiver algum dado na memória, ele mostra. Se ele não tiver, ele recarrega null. E aqui nós vamos colocar para ele salvar, que é aqui, ó, get item. Deixa aqui apagado, deixar só lá em cima, ok? E ele vai ficar na memória. Então, vamos aqui, ó. Ele vai recarregar a página, você vai ver que vai mostrar um null ali de cara. Cadê? Não, porque já tem um cadastrado aqui, ó. Deixa eu apagar o meu token aqui. Ele já está ali, ó lá. Deixa eu recarregar aqui para vocês. Tá aí, ó. Então, quando ele não está logado, tá aqui, ó. Não está logado, não tem nada, ele vai carregar null. Se eu colocar qualquer um, não cadastrou, não alterou ele. Agora, se eu colocar aqui daniel@moura.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu logar, deixa eu ver se está correto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Tá certinho. Deixa eu recarregar minha tela aqui para ver se ele já foi. Já foi, ó. É porque eu esqueci do alert aqui, gente. Tinha que ter deixado o alert. Eu acabei apagando sem querer. Usuário logado com sucesso. Tá aí. Então, quando ele logou, olha aqui, ó. Quando ele recarrega a página, ele verifica se tem um local storage. Lembra disso? Que eu dei o get lá? Aí ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Daniel Moura. Se eu logar com uma outra pessoa, vamos colocar uma outra pessoa aqui, ó. É o... Como é que chama o cara? Alexander Pisse, esse camarada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loguei, agora apareceu a mensagem. Não recarregou, que eu teria que recarregar, mudar de página. Mas na hora que eu entro de novo, olha lá. Alexander Pisse, tá vendo aqui? Os dados dele estão carregados. Então, o que acontece? A gente já está autenticado. Agora a gente já consegue trabalhar algumas coisinhas aqui para mostrar quando ele vai poder sair, limpar token, essas coisas todas. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que linkar no service e trabalhar aqui, fazer algumas coisinhas para a gente trabalhar no service. Primeira coisa eu vou chamar de clear. O que esse clear vai fazer? Esse clear vai pegar o local storage. Opa.
authenticated. Está autenticado? O que eu vou fazer? Eu vou verificar if, olha lá. Na verdade, eu vou fazer um ternário aqui. Ele vai retornar true ou false. Quando que ele vai retornar true ou false? Se o local storage ponto get item, tá vendo ali, ó? Se user é diferente de null, então retorna true, se não, retorna false. Ok? Deu para entender o que eu fiz ali? Então tá aqui, ó. Esse meu isAuthenticated vai retornar true ou false. Eu vou usar isso depois no nosso guard que nós já criamos. Aí eu vou verificar. Se existir o objeto user, ele vai retornar true. Caso contrário, ele retorna false. Tá? Bem simples. Obviamente, quando a gente está trabalhando com web token, a gente vai trabalhar de uma forma mais robuscada, uma forma mais rica de trabalhar, porque é mais segura. Mas aqui é só para a gente garantir. Eu vou colocar aqui o log out para gente. Logout eu vou chamar o this.clear, no nosso caso específico, que eu só vou limpar o nosso objeto, mais nada. E depois nós vamos fazer o registro aqui. Então o que nós vamos fazer? Agora, se está autenticado, eu já consigo trabalhar essa parte daqui, vou deixar ela aqui, ó. Eu já consigo mostrar os menus corretos, tá vendo? Aqui está para entrar e está o meu perfil. Ele está tentando carregar aqui, não tem nada no meu perfil, mas não era nem para mostrar ele, correto? Então vamos lá, vamos no nosso header, vamos buscar ele aqui e já vamos preparar, deixa eu só pegar aqui para andar depressa, Alt Service. Cadê o meu header? Header, shared, está aqui no nosso header. Deixa eu fechar tudo aqui, vai ficar mais fácil. Header e header TS. Ok? Vou aqui injetar o meu objeto, que eu preciso injetar para saber se ele está autenticado. E vou colocar ele aqui como public. Por que eu coloquei como public? Porque eu vou precisar desse serviço para a gente acessar, tá? Essa propriedade isAuthenticated. Deixa eu pegar e deixar ela aberta aqui, ó. isAuthenticated. Assim, está correto agora. Então nós vamos usar essa propriedade aqui, ó. Já injetamos o carinha, vamos importar ele aqui. Aí cadê o menu? Tá aqui o menu, tá vendo? Eu só vou mostrar esse menu, esse item, né, do menu, se ele tiver autenticado ou não autenticado. Então eu vou colocar aqui, ó. Olha lá, asterisco, ng if, a gente tratar, ponto, isAuthenticated. Opa, esqueci do pontinho aqui. Então é o seguinte, se ele não está autenticado, ele não mostra. Se ele tiver autenticado, ele mostra. Esse aqui vai ser o contrário. Ele vai mostrar essa estruturinha aqui, se ele tiver autenticado. E o de baixo, esse daqui, acabou que eles ficaram lá de fora. Ficou muito legal, mas está aqui, ó. Se ele tiver autenticado, e esse daqui também, se ele tiver autenticado. Então vamos ver aqui como é que ficou. Tá aqui, ó. Vou lá, vou recarregar aqui para vocês verem. Eu acabei de recarregar a tela. Vamos ver. Tá autenticado, tá vendo? Por que tá autenticado? Porque a gente já tinha feito, lembra que a gente tinha logado? Então ele já carregou, já assumiu o botão de entrar. Quando ele não tiver autenticado, eu vou clicar aqui agora. Quando eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, sair, nós vamos deslogar. Então vamos fazer ele aqui rapidão. Vou pegar aqui o meu TS, log out. Basicamente o que eu vou fazer? this.auth.logout. Então quando eu clicar naquele botão, ele chama ele. Ah, gente, se você não quiser fazer assim, pode chamar direto? Pode. Vamos fazer aqui não. Vamos chamar ele direto lá no serviço. Vamos ter que criar um método a mais. Cadê o botão? Botão de sair. Esse é o botão de sair. Eu vou colocar aqui, ó. Quando eu clicar nele,
ele dá um Singout. Tá vendo aqui? Vamos lá. Deixei recarregar. Tá logado. Quando eu cliquei, não apareceu nada, mas se eu recarregar ele aqui, eu teria que redirecionar, né? Já tá lá para entrar. Se eu cliquei aqui, ele vai para a tela de login de novo. Então faltam alguns detalhes, mas ele já está reconhecendo se está logado ou se não está. Ah, vamos esconder outras coisas na tela? Vamos. Vou querer esconder isso aqui, ó. Vamos esconder aqui essa lista de alunos. Vamos trabalhar isso aqui só para ficar bonitinho, para vocês perceberem bem essa estrutura. Está aqui no meu login mesmo. Essa minha listinha de notificação também só vai aparecer se tiver carregado. Deixa eu pegar aqui. Este formulário aqui também eu vou ocultar ele. Vamos ver aqui. Vai sumir tudo aqui, ó. Sumiu, olha lá. Sumiu tudo. Só tem o login de entrar. Legal. E vou fazer a mesma coisa com essa listagem de alunos aqui, ó. Pronto. Agora sumiu tudo. Sumiu tudo. Quando você abrir a sua aplicação, você só consegue ver o sobre. Quando você clica em ver alunos, ele vai deixar carregar o ver alunos. Se você for tentar... nem está deixando. Mas nós vamos trabalhar isso para ele redirecionar para o login quando a gente não tiver permissão. Ok? E aqui vai entrar. Quando você entra, vamos lá, daniel@moura.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loguei. Logou, quando eu loguei já apareceu aqui em cima, tá vendo? Automático. Você acabou de logar, ele já mostrou ali a sua estrutura. Só faltou o que? Redirecionamento, né? Redirecionar para essa página aqui, logo que você acabou de logar, ele já começar a carregar os dados aqui e montando os seus elementos, igual eu estou fazendo aqui. Se você for ver aqui também, já tá oculto, ok? Então já montou, já está logando, já está aparecendo, você já consegue aparecer e não, e bloquear essa estrutura. Agora o que eu vou fazer? A gente vai encerrar essa aula aqui para não ficar muito longa. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês o guard. Nós já criamos o guard lá. Nós vamos bloquear ele, ok? Quando a pessoa não tiver, por exemplo, eu estou com isso aqui, ó. Eu estou com essa linha aqui já carregada. Só que eu estou logado. Se eu desloguei, vou deslogar aqui, ó. Deixa eu recarregar. Olha lá, estou deslogado. Porém, eu estou acessando essa área, tá vendo? Ele não está logado, aqui ó, não está logado, mas ele está acessando. Nós temos que bloquear esse acesso. E aí, na próxima aula eu vou mostrar para vocês, vai ser bem rapidinho, ok? Detalhe, pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo, ok? Não esqueçam de clicar lá no sininho para acompanhar as nossas novas aulas. Muito obrigado e até a próxima.